Amém. O pessoal da live consegue ouvir as músicas que a gente ouve? Essa canção é linda. Eu quero dar o meu melhor. Aleluia. Aleluia. Essa canção tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar agora de manhã. Ela diz: eu quero dar o meu melhor, servir-te aonde eu for, ainda que na dor tu és o meu pastor. Aleluia. Glória a Deus. Tudo a ver com tudo aquilo que nós estamos vivendo e falando no dia de hoje. Bem, você trouxe sua Bíblia? Tem nenhum adolescente, nenhum junior dormindo aí não, né? Amém. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o verde, sobre crescer. A Ana colocou ali aquela imagem da plantinha crescendo, né? E é igualzinho aquela música. Eu lembrei da música de criança. Eu vou crescer, eu vou crescer. Vocês conhecem essa música? Crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Aleluia. Isso serve para que o tamanho assim é esse tamanho aqui. É o seu tamanho atual. Tá bom? Não precisa esperar chegar do tamanho do Wendel, não, que nem todo mundo tem esse DNA, viu, gente? Tem um pessoal esperando chegar a 1,95 para trabalhar para Jesus. Não é bem assim, não, hein? Aleluia. O crescimento espiritual é um crescimento que ele precisa ser na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. E eu vou fazer uma leitura, eu quero que você acompanhe. Efésios, Novo Testamento, depois do livro de... ainda bem que os juniores estão muito afiados, hein? Ô, Jeová. Efésios, capítulo 4, eu vou ler do 1 ao 16. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa leitura. Como é isso que acontece? Você pega a sua Bíblia, abre junto comigo, eu vou lendo e você vai lendo, ó, em silêncio, acompanhando a leitura. Viu, gente? A gente precisa prestar bastante atenção naquilo que vai ser dito, naquilo que eu vou compartilhar com vocês. Eu falei muito com Deus sobre isso e esse é um assunto sério. É um assunto que nós precisamos ver de pouquinho em pouquinho, devagarinho, cada detalhe, e eu preciso que vocês estejam atentos. E eu estou feliz, porque hoje nós temos aqui juniores, adolescentes, jovens, adultos. Hoje está bem misturadinho. Graças a Deus. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, você que está em casa também. Preste bastante atenção. Vamos ler? Efésios, capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Eu quero que vocês entendam, olha para mim, juniores, adolescentes, a graça foi dada a cada um de vocês, não é só adultos não, viu?
Presta atenção no que o texto está dizendo. A graça foi dada a cada um, a proporção do dom de Cristo. Você tem um dom. E esse dom precisa ser compartilhado com a igreja. Porque nós vamos continuar lendo. 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo, atenção, ele mesmo, Cristo, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A medida da estatura é a plenitude de Cristo. Continua. 14. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Atenção, 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, de todos nós, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Caramba! Esse texto é forte. Presta atenção. Essa carta aos Efésios, no capítulo 4, ele começa a falar da unidade da fé. Ele fala do santo ministério e do serviço da igreja. Ele termina esse trecho dizendo que nós precisamos crescer. Tem todo um objetivo no nosso crescimento. Não é por luxo, não é porque a gente acha bonitinho, não é porque, que legal a cor verde, vamos crescer igual as plantinhas. Não é isso, igreja. Ele está dizendo que, para que tudo fique ajustado, consolidado, que haja a união desse corpo, onde a cabeça é Cristo, nós precisamos crescer. Nós precisamos cooperar uns com os outros. Nós precisamos estar ajustados. IBMQ. Nós precisamos crescer. O próprio Jesus organizou a igreja. E nos deu o que era necessário. Ele já deu. Entenderam? E o que ele espera? Que você pegue isso que ele deu e que você use para crescer. Que você use para crescer. Porque nós precisamos, aperfeiçoamento dos santos, desempenho do seu serviço, edificação do corpo de Cristo, precisamos chegar à unidade da fé, precisamos do pleno conhecimento do Filho de Deus, precisamos da perfeita varonilidade e precisamos estar à medida
da estatura da plenitude de Cristo. Eu quero te destacar com vocês que o verbo cresçamos que ele usou é um verbo presente subjuntivo. É o que nós cresçamos. E o que é isso? Ele indica tanto um desejo quanto uma ação que acontece no presente e no futuro. É uma coisa que acontece, escadinha da fama, escadinha do sucesso. Ela continua acontecendo o tempo todo. E ela vai continuar. Cresçamos. É um desejo que nós temos, que precisamos ter. É um desejo que precisamos ter. E eu fiquei pensando, conversando com Deus a semana toda, falando para Ele, Senhor, como a gente vai entender isso? E eu fui pesquisar, fui ouvir outras pessoas falando sobre o assunto. E o que Deus me mostrou, falou comigo, a melhor maneira da gente entender, da gente identificar em que estágio nós estamos e como a gente vai crescer espiritualmente é olhando para o crescimento físico. Como assim? Nós temos estágios aqui, não temos? Temos crianças, bebês, né? Temos adolescentes, juniores, jovens, temos adultos, temos idosos. É assim que nós vamos entender. E eu quero convidar você a passear um pouquinho pela Bíblia, para a gente entender melhor essa coisa, todo esse processo de crescimento. Primeiro passo da evolução humana, quando a gente nasce, a gente é o quê? O que a gente é, gente, quando a gente nasce? Bebê. Bebezinho. Nenenzinho. Bonitinho, gostosinho. Não é verdade? Dá vontade da gente apertar um pouquinho. Dá vontade da gente botar no colo, ninar. Não é verdade? Essa é a primeira fase do crescimento. De vez em quando faz uma pirracinha, joga a bolinha quando a tia mandou já parar de jogar, não é assim? Estava aqui fazendo bagunça. Sobe no púlpito, senta no púlpito, não é assim? Criança. Criança é assim. Abre lá em Efésios capítulo... Provérbios 22, versículo 6. Muito fácil. Tem uns que já sabem de cor, não é verdade? Provérbios 22. Minha Bíblia está viciada. Eu fiz assim, ela abriu. Abriram aí Provérbios 22, capítulo 6. Já abriram? Agora você pega a caneta, o lápis de cor, o lápis de escrever, o que você tiver na mão e marca o versículo. Porque isso é uma coisa extremamente importante. Eu não sou mãe ainda, mas vai ser um dia. Eu não sou pai ainda, vai ser um dia. Então já fica com isso na sua mente. Marca. 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Por que eu comecei com esse versículo? Porque criança é um serzinho maravilhoso, mas precisa ser ensinado. Quando nós estudamos pedagogia, tem uma ilustração que todo professor gosta de botar para a gente no primeiro período. Ele diz assim, se você trancar um bebê dentro de um quarto, junto com um filhote de cachorro e filhote de gato, e você deixa ali uns dias, o bebê. Quando você abrir a porta, o que vai acontecer? O gato vai sair andando nas quatro patinhas, falando miau, miau. Você vai sair o cachorrinho, ele vai andar nas quatro patinhas, vai falar au, au, au. E o filhote de bebê, o bebezinho, vai sair andando nas quatro patinhas, falando miau e au, au. Foi o que ele tinha perto dele. Foi o que ele absorveu. Porque nós, quando nós nascemos, nós somos umas esponjas maravilhosas. A gente capta tudo que está em volta da gente. Nós precisamos ser ensinados. Não é verdade? Voltando lá para Efésios, capítulo 4, mas no versículo 14, ele diz para que não sejamos mais como meninos,
agitados, levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, ele está querendo dizer o quê? Crianças podem ser levadas. Crianças são indefesas, elas recebem tudo, absorvem tudo e estão sujeitas a tudo. Se você falar para a criança, esse pirulito é bom, aquele pirulito azedo, que parece mais que você está chupando um limão, a criança vai botar na boca, ela não vai ter a informação de que aquilo ali é ruim. Se bobear, vai até gostar, porque ela não tinha experimentado outra coisa. Não é verdade? Mas o mais interessante da criança, e eu quero te reafirmar, te lembrar isso, porque todos nós aqui já fomos crianças, todos nós já vimos como uma criança se comporta, mas os textos bíblicos, eles vêm trazendo detalhes que depois a gente vai destacar. Em Hebreus capítulo 5, versículo 13, ele diz, ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, ele diz, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, isso é uma criança. Agora, quando você se converte, quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, o que você é diante do crescimento espiritual? Uma criança, um bebê. Você vai receber o leite espiritual. Você vai receber as primícias do que Deus tem preparado para você. Você vai entender as coisas como um menino. Você vai assimilar a palavra de Deus como um menino. Você vai pensar em Deus como um menino. Num geral, uma criança não entende muito o abstrato, não é verdade? Ela precisa de exemplos, ela precisa olhar no outro o que o outro está fazendo, ela precisa dar os primeiros passos, ela precisa de que alguém a segure para dar os primeiros passos. E assim é quando você se converte. Você precisa de uma mãozinha para dar os primeiros passos. Você precisa que alguém te pegue no colo, te dê leite. Você faz uma pirracinha de vez em quando, né, pastora? Faz. Mas a gente, com todo amor e carinho e paciência, continua ensinando. Se eu me converti agora, eu sou como uma criança. Eu preciso da instrução, mas eu também preciso ser uma esponja. Eu preciso absorver tudo aquilo que Deus está me dando, tudo aquilo que Ele está me ensinando. Eu não tenho que ficar questionando como se eu fosse adulto. Entenderam? Eu não tenho que ficar brigando e dizendo o que é melhor para mim. Quem sabe o que é melhor para você são os adultos, não é a criança. Entenderam? Por que a gente precisa entender as fases do crescimento? Eu estou na primeira fase, na primeira infância, então eu tenho muito para aprender. Eu preciso absorver tudo que a palavra de Deus tem para mim. Eu preciso obedecer meus líderes. Eu preciso entender que nem tudo eu sei. E eu preciso continuar crescendo. Eu preciso entender de que às vezes vão me pegar no colo. Que às vezes minhas pernas não vão alcançar tão rápido quanto o adulto. Entendam, a necessidade de crescer é grande, mas você precisa entender em que fase do crescimento você está. Você precisa entender que fase do crescimento você está. Será que você é criança? Ou será que você é jovem? Vamos lá, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12.
1 Timóteo, pouquinho depois de Efésios. 4:12. Posso ler? Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Caramba, cresci um pouquinho. Eu já sei um pouco mais. Não é verdade? Eu já entendi um pouco mais sobre o reino de Deus. Eu já consigo discernir entre o certo e o errado. Então, o que eu preciso fazer nesta fase? Me tornar padrão dos fiéis. Eu preciso ter o conhecimento da palavra, eu preciso ser fiel, ter um padrão no meu procedimento. Eu tenho que esbanjar amor, fé, pureza. Se eu cresci um pouquinho, já não sou mais criança. Eu já estou na fase da juventude. Então, eu preciso me tornar padrão. Mas o que eu preciso? Eu mesma vou ler. Não precisa abrir. Em 1 João, capítulo 2, versículo 14, lá na parte B, ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Tendes vencido o maligno. Então, o jovem, ele não é uma pessoa fraca. Eu ouvi um pastor dizendo que ele estava conversando com um amigo, aí ele falando: poxa vida, hoje que nós temos a maturidade, nós não temos mais a força. Caramba, quem dera se nós pudéssemos ter a força da juventude e a maturidade da fase adulta. E aí, o outro pastor virou para ele e falou assim: não se preocupa não, é por isso que na igreja tem todas as fases. Por quê? Porque os jovens vão ouvir os adultos e vão dar força para a igreja. Vão revestir a maturidade dos adultos de força. Entenderam, jovens? Entendeu, Enzo, Davi, Amanda, Ingrid? Vocês são a força, viu? Duda, Tatá. Luísa, você também, tá? Você não é velha. Elaine, Letícia, Fernanda, Carol e mais todos os meus lindos e maravilhosos jovens. Vocês vão dar força à nossa maturidade. Entenderam? E espiritualmente, a juventude ela tem força para vencer todas as artimanhas do pecado, do mundo e do diabo. E quando eu sou um jovem espiritual, eu já estou num nível que eu não sou mais menino. Mas eu preciso me lembrar de que eu também não sou adulto. Certo? Então, espiritualmente eu tenho a força. Eu conheço a palavra de Deus. Eu começo a manifestar amor. Eu começo a manifestar poder da palavra, poder da fé. Eu começo a manifestar o meu padrão de fidelidade a Deus. Eu sou forte. Eu estou vencendo o inimigo. Esse é um jovem espiritual. Você é um jovem espiritual? Você está manifestando, né, tudo aquilo que você tem aprendido, que você absorveu quando você era criança, e começando a colocar em prática? Olha aí, hein? Começando a colocar em prática, porque jovem não tem medo. Quem é que se joga de cabeça nas drogas? Quem é que se joga de cabeça no mundo do crime? É o jovem. Sabe por quê? O jovem não tem medo. O jovem não entende algumas consequências. E nem sei se estão preocupados com isso. Dizem que nessa fase da vida, uma parte do cérebro
principalmente na adolescência, é como se desligasse. Tudo aquilo que a gente ensinou parece que vai para o ralo. O pastor vivia falando, ensina muito, porque chega na fase da adolescência, se perde não sei quantos % de tudo aquilo que a gente ensinou. Vocês, pais de adolescentes e jovens, ensinaram muito? Porque se perde. Vira uma parte inconsequente, começa a comandar. Não tem medo. E eu estou falando do jovem físico, natural. Não adianta, Nelson. É a realidade. O que nós precisamos entender é que nós, que eu digo jovens, adolescentes, que vocês precisam entender, né? Já passei da fase. Vocês não sabem tudo. Não sabem. Certo? Por mais que pareça, vocês não sabem. E vou dizer mais uma coisa a vocês, nem seus amigos. Entenderam? Ah, mas eu não sou mais criança. É verdade, não é mais criança, mas também não é adulto. A própria Bíblia fala isso. Você não é menino, mas também não é adulto. E eu quero agora, falando com muito amor aos meus adolescentes, porque vocês sabem que eu amo demais. Texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Pode abrir na Bíblia de vocês aí. Eu quero que vocês marquem isso também. Principalmente meus juniores e meus adolescentes. Eu espero que vocês estejam com Bíblia e caneta. Era assim que eu ia para a igreja. Todo domingo. Então, comecem a agir assim também. Marquem a Bíblia. Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Ele diz o seguinte: não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Certo? Porque eu não posso deixar de dizer isso aos meus jovens e adolescentes. E voltando para o meu crescimento espiritual. Eu sou jovem espiritualmente falando. Eu posso vencer o inimigo, eu tenho a força, eu tenho a fé do meu lado, eu tenho a palavra de Deus do meu lado, mas eu não sou adulto. Eu ainda preciso de orientação. Eu vejo muitas pessoas com um pouquinho mais de maturidade espiritual questionando o pastor. O que é isso? Quem te colocou no comando? Entendam uma coisa. Caramba, a começar em mim, eu conheço um pouquinho. Um pouquinho. Tem um pessoal que fala assim para mim, como eu queria ser igual o pastor Aurélio. Eu nunca vi pastor Aurélio questionando nenhum pastor, a não ser que ele estivesse biblicamente errado. Nós somos jovens espiritualmente. Nós temos a força, nós estamos fazendo a igreja andar. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Mas nós não somos adultos. Nós não somos adultos. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Eu estava ouvindo essa semana, procurando sobre o assunto, ouvindo um pastor falando da tristeza do coração dele. Quando pessoas pegam palavras nos vídeos do YouTube. O meu pastor está ensinando a dar o dízimo, mas o vídeo do YouTube de um cara que eu nunca vi na vida está dizendo que não precisa. Espera lá. Você sabe quem é esse cara? Você sabe qual o nível de maturidade dele? Espiritual? Você não conhece. Mas o adulto que Deus colocou em casa, e eu até brinquei com os adolescentes, são chatinhos às vezes, né? Papai e mamãe, esse é o papel deles, ser chato. Alguém tem que ser. Não é verdade?
E aí, mas a minha pastora parece ser muito chata, toda hora me perturbando, toda hora dizendo que isso não está legal, toda hora dizendo, não, baixa a bola. Alguém tem que ser chato. Para que você tenha um crescimento espiritual saudável, alguém tem que ser chato. Eu sou um jovem espiritualmente. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Amém? É um amém meio assim, jururu. É um amém meio jururu. E a fase adulta? Abre aí a sua Bíblia em Tito. Cai não, Bíblia. Tito. Já abriram? Capítulo 2. Tito, capítulo 2. Eu vou ler 1, 2 e 3. Amém, igreja? Amém. Espera aí que tem gente procurando. Tito vem antes de... Tito vem antes de Filemão. Antes de Tito vem, para facilitar, 2 Timóteo. Depois antes vem 1 Timóteo. Acharam? Não, tia Eliane, estou falando com os adolescentes e jovens aí. Acharam, gente? Aí, vamos lá. Aleluia, vamos lá. Tito, capítulo 2, que diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, e sejam mestras do bem. Não vou nem ler a fim de instruírem as mais novas. Presta atenção. Fase adulta no seu crescimento espiritual, você está maduro espiritualmente. Estão chegando lá? Chegaram lá? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11b, diz: Quando cheguei a ser homem, ser adulto, responsável, eu deixei as coisas próprias de menino. Eu não faço mais pirraça, eu não vou mais contra as autoridades, não é verdade? Eu deixei as coisas de menino, eu não fico cheirando, quero leite. Não quero feijoada da Glorinha, quero leitinho na mamadeira. Brincadeiras à parte, uma pessoa madura espiritualmente, é como diz o texto de 1 João também, capítulo 2, versículo 14, a primeira parte, que ele diz: Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Para você ser maduro, você precisa conhecer o Pai. Você precisa conhecer aquele que existe desde o início, de cor e salteado. Não pode ter tanta dificuldade assim para achar Tito. Entenderam? Estou brincando. Mas atenção aos detalhes. Eu sou maduro espiritualmente. Aí você pede para dar uma palavra para o seu irmão, você não consegue, você não sabe dizer nada.
Ué, você não tem conhecimento da palavra? Está faltando crescimento. Se eu sou maduro, eu sou respeitável, eu sou sensato, eu sou sadio na minha fé, no amor, na constância. Se eu sou maduro, eu sou sério no meu proceder, eu não sou caluniador, eu não entro em fofoca, nem em roda de escarnecedores, eu não sou escravizada a vinho. Eu sou mestre do bem. Se eu sou madura espiritualmente, minha pastora espera que eu leve as coisas de maneira séria. Minha pastora espera que eu seja exemplo, que eu tome a frente, que em vez de entrar nos ventos de doutrina, eu fique firme, igual uma rocha. Criança, adulto, jovem, adulto. Essa foi a melhor maneira que eu encontrei de exemplificar o crescimento espiritual. Porque nós precisamos entender em que fase eu estou. Eu cheguei ao suprassumo? Provavelmente não. Eu tenho quase certeza que a fase que você está hoje ainda tem para crescer, ainda tem para conhecer, até que a gente alcance a perfeição. Mas, meu amado irmão, com muito amor no meu coração, que eu tenho por vocês, e que eu tenho por Deus e pela palavra dele, nós precisamos prosseguir conhecendo. Nós não precisamos, não podemos ser, como Hebreus descreve, a pessoa que deveria estar recebendo alimento sólido e está pedindo leitinho. Nós não é um processo que eu vou para trás, sabe? Não, em vez de estar crescendo, eu estou decrescendo. Não é esse processo que Deus espera de nós. Deus espera que nós prossigamos em conhecer. Eu gosto muito desse texto de Filipenses 3:13, que diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás, fico esquecendo, irmãos. Me esquecendo. Eu não volto de vez em quando lá atrás para fazer um barraco ou para resolver um problema, eu volto ao velho homem. Eu esqueço quem eu era. Eu não sou mais essa pessoa. Eu avanço para as que estão diante de mim. Eu cresço, eu não decresço. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo, eu continuo. Eu caminho, eu avanço. Eu alcancei até aqui, Roberto. Olha, não, deixa eu pensar, não sou criança mais. Então agora eu já sou jovem. Ou até eu sou criança. Eu ainda estou absorvendo, estou crescendo, às vezes me carregam no colo. Viu, líderes? Crianças precisam ser carregadas no colo, tá? Só para relembrar. Não adianta você pegar o bebezinho da feijoada da Glorinha. Não vai dar certo. Vai rolar indigestão no mínimo. Tá bom? Só para lembrar. Eu identifiquei a fase que eu estou. Mas lembre-se, não é para ficar estagnado nessa fase. É para continuar crescendo. É para continuar prosseguindo para o alvo. É para continuar avançando. Você não está no limite de tudo aquilo que Deus tem para você. Entenderam? Tem mais. Tem mais. Eu pedi ao Breno para botar uma música. Quero convidar você a ficar de pé. Você que está em casa, fica à vontade, mas ora com a gente. A música... Essa música é uma música antiga, eu sinceramente não encontrei outra.
diferentes. Mas essa canção ela fala sobre o tempo de crescer. Eu preciso saber que é tempo de crescer. Enquanto essa música vai tocar, eu quero convidar você a pensar um pouquinho na sua vida, certo? A olhar para dentro de você. Essa semana no curso eu ouvi que olhar para dentro da gente é difícil. Mas é necessário. Eu quero convidar você a olhar para dentro de você. Observa o seu comportamento e me diz que fase você está. Fala para o Senhor, Senhor, eu estou em tal fase. Eu preciso continuar crescendo. Pode pôr, Breno. Eu preciso continuar crescendo. O Senhor está nos chamando a mais de Cristo. Eu vou te amar para sempre, meu Senhor. Se você conhecer e quiser cantar, pode. E vou andar contigo, seja onde for. No mais alto monte estarei, no vale mais profundo irei. Onde for te seguirei. Onde for te seguirei. E nesse andar contigo eu ouço um sim. Mas é verdade que às vezes ouço não. Mas se você me diz sim ou não, eu não desisto, não abro mão. Diga, nada vai me separar de ti. Me separar de ti. É despojar tudo o que sou. É ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar e ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Viu? Cada dia mais e mais, a gente precisa entender que é tempo de crescer. Olha para dentro de você. Avalie em que estágio você está. Fala com o Senhor. Senhor, eu quero crescer. Eu quero continuar avançando para o alvo. Aleluia. Oh, Jesus. Nós estamos aqui, Pai. Nós somos falhos, sim, Senhor, mas nós dependemos do Senhor para crescer. Nós precisamos de Ti, Senhor. Aleluia. Diga para Ele. Fala com Ele, conversa com Ele. Sabe, eu vou falar com você agora como a gente fala com as crianças. Conversar com Deus é muito simples. Você fala, Senhor Jesus. Fala o que está no teu coração e depois fala em nome de Jesus, amém. Abre teu coração para Deus e pede a Ele, Senhor, me ajuda a crescer, me ajuda a avançar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. É despojar tudo o que sou, é ser bem muito mais que ter. Se a gente entrega o coração, a gente entrega pra valer. É ter a vida no altar, é ver a chama acender. E cada dia mais e mais saber que é tempo de crescer. Amém. Eu vou pedir, pastora, para orar por nós. Todos nós precisamos crescer. E eu me incluo nisso. Eu quero convidar você a se ajoelhar fisicamente, se você pode. Mas se você não pode, e eu digo isso assim numa situação porque eu também não deveria.
Não estou dizendo não dever, mas não pode. Ajoelhe o seu coração. Ajoelhe sua mente, certo? E se prostre diante do Senhor. Clama a Ele, porque a palavra diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes que não sabes. Então, clama ao Senhor nesta manhã e pede a Ele, Senhor, me ajuda a crescer, porque eu ainda não sei tudo. Em nome de Jesus. Senhor, nós te somos gratos, Pai, pela Tua palavra. Nós te somos gratos pelo valor da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor pode usar a vida dos Teus filhos para falar ao nosso coração. E nós te somos gratos por isso. Obrigado, Senhor, porque a cada momento podemos receber de Ti o necessário, as ferramentas necessárias para adquirirmos o crescimento que precisamos. Deus, o que nós queremos te pedir nesta manhã é que o nosso coração não resista a esta palavra. Deus, tira de nós todo orgulho, toda prepotência. Tira de nós, Senhor, toda altivez. Tira de nós, Senhor, toda mania de achar que já sabemos tudo. Ó Deus, nos faz enxergar aquilo que o Senhor tem falado domingo após domingo, aquilo que o Senhor vem falando à tua igreja durante todo este ano. Nós precisamos nos colocar à tua disposição para que o Senhor faça em nós o teu querer. Senhor, nesta manhã, como igreja do Senhor, e eu também ouso dizer que individualmente nós estamos pedindo perdão ao Senhor. Estamos te pedindo perdão, mas estamos também clamando ao Senhor, que o Senhor aceite mais uma vez a nossa vida no teu altar. E o Senhor nos dê condições necessárias para continuar crescendo na graça e no conhecimento da tua palavra. Ó Deus, nos dá sabedoria, discernimento para continuar ensinando os pequeninos, para continuar direcionando cada junior, cada adolescente, que cada jovem da tua casa entenda que eles têm a força necessária para realizar aquilo que o Senhor tem dado nas mãos de cada um. Deus, tira de nós a mania de achar que não somos capazes de nada. O Senhor sabe que tem gente aqui nesta manhã que teima em dizer que não pode, não é capaz e que por isso não consegue crescer. Nós repreendemos esta palavra em nome de Jesus. E todo sentimento de incapacidade está repreendido em nome de Jesus. Nós declaramos que somos teus filhos, lavados e remidos pelo teu sangue. E como somos lavados e remidos, estamos prontos para crescer. Nos faz entender isso. Muda a mentalidade assim necessário. O Senhor sabe quem precisa nesta manhã mudar a mentalidade. E por isso eu te peço, Senhor, faz um mover nesse lugar. Faz um mover nesse lugar. Senhor, a tua palavra diz que onde estivessem 2 ou 3, então o Senhor está aqui nesta manhã. Nós cremos nisso.
Aqueles que estão nos ouvindo de casa, que estão nos vendo de casa, visita aquele que nesse momento está falando contigo. O Senhor conhece cada um e eu te peço, faz um mover diferente nesse lugar. Traz novidade de vida, Senhor, e que possamos viver intensamente aquilo que o Senhor tem para nós. É tempo de crescer, é tempo de crescer, que possamos viver esta realidade, Senhor, e possamos permitir o crescimento que Tu tens planejado para nós, e que possamos usufruir, aproveitar cada oportunidade que o Senhor vai nos dar de continuarmos crescendo na graça e no conhecimento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque mesmo quando pensamos que já somos adultos, o Senhor continua nos ensinando. E o que eu quero te pedir nesta manhã é que esta igreja tenha a sensibilidade suficiente para continuar recebendo de Ti aquilo que Tu tens planejado para nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu poder em nossas vidas. Obrigado, porque a promessa que Jesus fez quando subiu aos céus é que o poder do Espírito Santo estaria sendo derramado sobre nós. E nós queremos te pedir nesta manhã, Senhor, nós estamos prontos. Então derrama desse poder sobre nós, para que a Tua igreja seja viva e viva tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Obrigado, Pai. Receba a nossa vida no Teu altar e receba o desejo do nosso coração de continuar crescendo na Tua presença. Muito obrigado, Pai, pela instrumentalidade da Tua filha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem usado os Teus filhos. Obrigado por aquilo que o Senhor falou através da Geisa. Obrigado por aquilo que o Senhor falou através do Rodrigo. E muito obrigado por aquilo que o Senhor falou através da Roberta nesta manhã. Continue falando conosco, nos instruindo e nos dando a capacitação necessária para sermos eficientes naquilo que o Senhor tem para nós. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, que é o nosso Salvador e o Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.